boa tarde. Band Cidade no ar com as notícias locais. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro, primeiro dia da primavera. Ótima tarde também para você que nos acompanha pela transmissão ao vivo pelo portal bandvale.com. Fique agora com os nossos destaques de hoje. 2 homens são presos após perseguição que terminou em acidente em São José dos Campos. Os suspeitos estavam em carro furtado. Empresas enfrentam dificuldades para contratar funcionários. Falta de qualificação técnica e perfil do trabalhador incompatível são os principais problemas citados. São José dos Campos amplia locais de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. Procura está abaixo do ideal na região. E ainda, chegada da primavera movimenta a venda de flores. Comerciantes estão otimistas. A gente começa o Band Cidade de hoje falando sobre empregos. É alto o índice de empresas que têm dificuldade de contratar mão de obra qualificada. O problema começa na busca por um funcionário profissional e vai muito mais além da formação e execução da atividade. A Lana é dona desta empresa de saúde ocupacional em Pindamonhangaba. Ela tem o projeto de ampliar o setor de segurança do trabalho para prestar um serviço de maior qualidade, mas tem enfrentado um entrave, a falta de profissionais qualificados no mercado. Eles estão em algum lugar que a gente não está encontrando. Muitos profissionais capacitados, têm certificado, têm nível universitário, têm o técnico de segurança, mas não têm a qualificação. E uma das coisas que mais está dificultando a contratação dessas pessoas é a forma de comunicação deles. Essas pessoas têm o certificado, mas não sabem se comunicar, não sabem ler, não sabem escrever. O projeto de expansão está ativo desde 2017. A ideia é montar o setor com 10 colaboradores até o ano que vem. Por enquanto, a Lana conseguiu contratar somente 3 técnicos dessa área. Ela acredita que os cursos oferecidos hoje são rasos. O profissional sai para o mercado sem a experiência necessária. Eles saem formados de um nível técnico, porém eles não têm a prática, né? Falta aí um pouco mais, essas instituições oferecerem um pouco mais de prática para eles, onde eles forem fazer estágio, um estágio mais amplo. A dificuldade enfrentada pela Lana se reflete também em outros setores. Mesmo com 10 milhões de desempregados no Brasil, segundo o IBGE, as empresas têm tido problemas na hora de contratar, seja pelas qualificações técnicas exigidas, como também pelas habilidades comportamentais. Uma pesquisa feita por uma consultoria de recursos humanos com 40 mil empresas em 40 países diferentes ao redor do mundo mostrou que 81% dos empresários entrevistados têm dificuldades para encontrar profissionais qualificados para assumir as vagas de trabalho que estão abertas. O Brasil hoje ocupa o 9º lugar nesse ranking de falta de mão de obra especializada para assumir as vagas disponíveis hoje no mercado de trabalho. Essa mentora de carreira e liderança acredita que o problema muitas vezes tem a ver com o comportamento de alguns empresários. Há empresas que exigem muitas qualificações, mas não remuneram os trabalhadores à altura. É uma problemática real, tá, que nós temos hoje no mercado. Então, nós temos as empresas com muitas vagas em aberto, né? E nós temos do outro lado os profissionais que estão em busca de recolocação, muitos profissionais no mercado. Então, a gente tem ali esse gap, né? Essa espera ali no meio, e a gente tem que imaginar como nós vamos unir essas duas faces da moeda, né? As empresas e os profissionais. E aí a gente consegue ver de um lado a empresa que tem essa problemática, né? Então tem várias situações ali que podem ser citadas como um problema. Uma delas é sim, muitas vezes, a inflexibilidade das empresas ao desenhar uma vaga, ao abrir uma posição no mercado. Então, às vezes, essa empresa ela acaba colocando muitos requisitos para uma única posição, às vezes até sobrecarregando, né, essa vaga de requisitos. E a gente tem que imaginar que não existe um profissional perfeito. Nesse caso, o indicado tanto para as empresas quanto para os candidatos a uma vaga é procurar uma mentoria especializada. Existem algumas formas, né? O mais importante é mapear o que eu preciso melhorar e aí buscar os profissionais que vão me ajudar.
Hoje, o candidato ao governo do estado pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, cumpre a agenda aqui na região. Nesta tarde, o candidato irá para Taubaté participar de uma carreata e, na sequência, realizará um comício. À noite, Tarcísio parte para Mogi das Cruzes para participar de mais uma sabatina em uma emissora de TV. Fernando Haddad, do PT, tem agenda hoje na capital paulista, em Campinas e em Sorocaba, onde irá conceder entrevistas em emissoras de rádio e TV, além de uma caminhada em Sorocaba. Rodrigo Garcia, do PSDB, também passa o dia concedendo entrevistas para veículos de comunicação em Campinas, Santos, onde ainda estão previstas caminhadas, e em São Paulo. Vinícius Poit, do Novo, passou a manhã na cidade de Rinópolis, adesivando veículos e conversando com eleitores. O candidato também terá compromissos particulares nessa quinta. Elvis César, do PDT, esteve hoje cedo em Ribeirão Pires e Mauá, onde participou de caminhadas. E atenção, eleitor, porque termina hoje o prazo para solicitar a segunda via do título. Para a emissão do documento, o eleitor deve estar quite com a Justiça Eleitoral. Não pode ter débitos pendentes, como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais e multas em razão de violação de dispositivos do Código Eleitoral. Mas vale lembrar também que é possível votar com um documento oficial com foto, como a carteira de identidade, carteira de trabalho, CNH ou passaporte. Mais detalhes você confere no nosso portal, o bandvale.com. Imagens do sistema de monitoramento do CSI, o Centro de Segurança e Inteligência de São José dos Campos, registraram uma perseguição na marginal da rodovia Presidente Dutra na tarde de ontem, que terminou na prisão de 2 homens. As câmeras do CSI identificaram um veículo que havia sido furtado na quarta-feira e estava com placas também furtadas de um outro veículo. Foi emitido um alerta quando o carro circulava na zona sul de São José dos Campos. Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar foram acionadas e iniciaram a perseguição. Nas imagens, é possível ver que o carro com os suspeitos furou o bloqueio da PM e só parou após bater em um outro veículo durante a fuga ao entrar na Via Dutra, na região leste da cidade. Neste momento, um dos envolvidos fugiu em direção a uma área de mata, mas foi capturado. O motorista do veículo que colidiu com o dos suspeitos não ficou ferido. Gerson Lavísio, o homem que se passou por médico em uma empresa que presta serviço para a concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, foi condenado ao pagamento de 2 salários mínimos pelo exercício ilegal da medicina. O valor será destinado a uma entidade de trabalho social. Inicialmente, a pena havia sido de 6 meses de detenção, mas foi convertida. Gerson utilizava um registro de médico inativo que pertencia a um médico que já faleceu. Ele trabalhou por menos de uma semana na equipe de socorro da base de Pindamonhangaba, da rodovia Presidente Dutra, e foi descoberto em março por policiais rodoviários federais, depois de atuar no atendimento a um acidente que terminou com a amputação da perna de uma vítima. Segundo o Ministério Público do Estado, ele responde a mais um processo pelo mesmo crime praticado em outra região, que ainda está em andamento. Agora você vai ver um dos destaques do portal bandvale.com. Uma operação da Polícia Civil apreendeu mais de 50 mil produtos falsificados de times e seleções de futebol em Aparecida, Potim, Roseira e também na capital paulista. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira. A Operação Catar cumpriu 10 mandados de busca e apreensão. A denúncia partiu de clubes e da Confederação Brasileira de Futebol. O prejuízo seria de mais de 7 milhões de reais em virtude da comercialização de produtos piratas. 6 pessoas são investigadas. Band Cidade faz agora a primeira pausa e logo mais você vai saber como anda a vacinação contra a paralisia infantil. Na tela para você neste momento, você vê imagem ao vivo de São José dos Campos. Eu volto rapidinho, neste momento faz 25 graus. Até já! Band Cidade, primeira edição.
O Band Cidade tá de volta, agora 12h35. Em São José dos Campos, pouco mais da metade do público infantil, crianças de 1 a menores de 5 anos, tomaram as gotinhas que protegem contra a poliomielite. A meta definida pelo Ministério da Saúde é imunizar 95% desse público. Mesmo bem longe da meta, São José ainda está entre as cidades da região com as maiores taxas de adesão à vacina contra a paralisia infantil. Para aumentar a quantidade de crianças imunizadas, mais lugares estão oferecendo as doses, inclusive aos sábados. Desta vez, a Poliana, que é de São José dos Campos, tomou a vacina da Covid, porque a da poliomielite está em dia. Salva a vida, né? Entendeu? Principalmente as crianças, os adultos também, né? Eu aconselho todo mundo a tomar as vacinas, né? Deixar as vacinas tudo assim em dia, né? Na hora da picadinha, teve até um chorinho. Mas não tem problema, já que mesmo pequena, ela sabe que vacina é importante. Agora tá protegida, né? Em uma hora da nossa equipe na unidade de saúde do Jardim Satélite, ninguém apareceu para tomar a vacina contra a paralisia infantil. A campanha contra a poliomielite segue até o dia 30 de setembro na cidade para as crianças com até 5 anos de idade. Em São José dos Campos foi imunizado apenas 58% do público-alvo da campanha de vacinação contra a poliomielite, segundo a Prefeitura. De acordo com o Ministério da Saúde, o ideal é imunizar pelo menos 95% deste público. A vacinação contra a polio também está baixa em outras cidades da região. Em Pindamonhangaba e Potim, por exemplo, 36% das pessoas imunizadas. Em São Sebastião, 43% das crianças recebeu imunizante. Caraguatatuba teve 41% de adesão e Caçapava, 52%. Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos, foi preciso criar estratégias para aumentar esses índices no município. Disponibilizamos um número maior de locais aos finais de semana, em horários diferentes, para as pessoas que não possam levar seus filhos durante a semana nas unidades básicas de saúde, elas possam estar vacinando seus filhos aos finais de semana. Então, porque a gente aumentando a oferta, a gente proporciona que as pessoas tenham mais liberdade de poder vacinar seus filhos. E a profissional de saúde ainda deu um alerta para a população. Hoje as pessoas não veem as crianças mais com poliomielite, né? Aquelas crianças em cadeira de roda que tiveram a doença. Porque a gente criou uma barreira, criou um muro. Como que a gente criou esse muro? Com uma vacinação em massa importante, com 95% da população vacinada. Se as pessoas, conforme vão as crianças e os pais não vacinarem, esse muro vai ruindo. E aí há a possibilidade do vírus voltar a se reintroduzir na população e voltar a produzir doentes. Né, a voltar as pessoas a adoecerem. E aí, o que a gente vai ver? Infelizmente, a gente vai ver crianças na cadeira de roda, crianças em muletas, por causa da poliomielite. Porque a poliomielite é uma doença muito grave. Recado importantíssimo, né? Fica aí o nosso alerta. Logo mais, às 19h, começa o maior evento de empreendedorismo do Vale do Paraíba. O Empreenda Vale vai ser em São José dos Campos, na Arena Farmaconde. Tiago Nigro e Caíto Maia são alguns dos palestrantes do evento que o Grupo Band Vale é parceiro e apoia a iniciativa. Nosso jornal faz agora mais uma pausa e está chegando a primavera. Daqui a pouquinho você confere a previsão do tempo e como vai ser a chegada da estação mais florida do ano. Mas antes, vamos dar uma olhada. Perdemos a imagem de Taubaté, mas não tem problema. Daqui a pouco eu volto com mais notícias aqui da região. Até já!
natural, saudável e prático. Feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. A primavera começa oficialmente só às 10h04 da noite de hoje, mas já dá para dizer que o período mais colorido do ano chegou. Confira como fica o tempo nessa mudança de estação com a Amanda Souza. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. A primavera começa nesta quinta-feira, às 10h04 da noite. Mas antes disso, tem previsão de chuva em toda a região. Aliás, uma quinta-feira chuvosa. Pode chover a qualquer momento e com acumulados significativos, não se descartando o risco de transtornos. Atenção principalmente nas estradas. Com relação às temperaturas, máxima hoje de 25 graus em Jambeiro, 24 graus em Ubatuba. Com relação a esta quinta-feira chuvosa, máxima que não deve passar dos 26 graus em Arapeí, 22 em São Bento do Sapucaí, em Caraguá, máxima de 24 graus. Durante esta quinta-feira chove a qualquer momento em São José dos Campos, temperatura máxima prevista de 26 graus. Na sexta-feira pode chover pela manhã, mas depois a chuva vai embora, o sol até volta a aparecer no período da tarde. Mas com a chegada de uma massa de ar seco e frio após o avanço da frente fria, temperatura mínima de 12, máxima de 21 graus apenas. Sábado ensolarado, o dia começa gelado com mínima de apenas 8 graus na cidade. À tarde, máxima de 23 graus. Com relação ao litoral norte de São Paulo, mar segue calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que podem chegar a 44 km por hora em Ilhabela. Além de deixar as cidades mais alegres, a chegada da primavera impulsiona o comércio de flores. Floriculturas da região já registram aumento nas vendas. Nesta época do ano, o cinza das ruas e dos prédios ganha a companhia de novas cores com o florescer das árvores. Quem passa por perto fica encantado com a beleza revelada pela primavera. É uma alegria a gente chegar aqui na avenida logo pela manhã e se deparar com essas árvores todas floridas, assim, né? Primavera chegando. É inspirador pra gente, assim, ver a natureza de pertinho. A gente que fica muito tempo fechado, ter esse contato com a natureza, assim, vale a pena, faz diferença no dia da gente. Traz uma inspiração, uma alegria, a gente já começa o dia muito bem, dá uma certa felicidade, assim, de chegar, e quando a gente sai também é muito legal. Quando surgem as flores na paisagem, é sinal de que já estamos na primavera. Em Taubaté, a florada dos ipês enche a cidade de charme para receber a nova estação que começou nesta quinta-feira. Ruas e praças ficam muito mais bonitas e coloridas com a mudança de estação, mas quem comemora mesmo a chegada da primavera é o setor de floriculturas. É nessa época do ano que aumenta bastante a venda de sementes e de outras plantas do tipo. Uma entidade que representa o setor calculou que só no ano passado o faturamento foi de mais de 10 bilhões de reais, 15% a mais do que o registrado em 2020. E agora, em 2022, esse setor deve bater novos recordes. Essa floricultura da cidade, por exemplo, já nota um aumento nas vendas de todos os tipos de flores. A administração espera uma saída 20% maior do que no ano passado. A gente já pegou uma grande quantidade de flores novas. A gente já está com orquídeas, com begônias. Temos também os queridinhos da casa, que são os buquês de rosas vermelhas, os buquês de girassol. Então essa demanda já cresce bastante. A gente também aumenta o quadro de funcionários para a gente conseguir dar conta dessa grande demanda que começa após o início da primavera. As rosas são as queridinhas do público, são as flores que mais vendem nessa época do ano. Os preços variam bastante, uma oportunidade para presentear alguém especial com a chegada da nova estação. A gente tem uma demanda bem grande também de buquê de noiva, que sai bastante. E com a chegada do Natal também, o povo gosta de dar flores nessa época do ano. Então, Dia das Crianças, Dia dos Professores agora também em outubro, chega bastante a demanda de flores.
com essas belas imagens, termina o Band Cidade. Fique agora com o Falando Nisso, com Lucas Sanseverino e Águida Queiroz. Outras notícias da região você confere no Vale Urgente, às 4 da tarde, e no Band Cidade, segunda edição, às 10 para 7 da noite. Amanhã eu tô de volta, 12h20. Tchau, tchau. Boa tarde para você.